o livro de Gênesis, o primeiro livro da lei de Moisés, o capítulo 17, o verso 7, para recebermos instrução acerca deste sacramento. Primeiro livro da lei de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 17. Vamos fazer a leitura do verso 7 para a nossa meditação esta noite de domingo. Gênesis, capítulo 17, leremos o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, a aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Oremos. Senhor, sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. A tua presença, Deus meu, rocha minha e meu Redentor, é o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos hoje um momento ímpar. Nós estamos recebendo nesta mesma noite 2 sacramentos: o sacramento do batismo e o sacramento da mesa do Senhor. Também recebemos nesta noite a palavra de Deus, que é outro meio de graça. Grande momento de festa, então, se instaura entre o povo de Deus. E quando nós pensamos no batismo infantil, eu quero considerar com vocês nessa noite o tema a bênção do batismo infantil, Gênesis 17, o verso 7. O que a palavra de Deus nos diz acerca deste texto? Um dos eventos mais importantes e significativos na vida de pais cristãos é a apresentação do seu filho para o sacramento do batismo infantil. Enquanto a obediência aos mandamentos de Deus são sempre a chave para a bênção, uma compreensão do que acontece no sacramento do batismo aumenta esta bênção. Entenda, enquanto a obediência aos mandamentos de Deus são sempre a chave para a bênção, uma compreensão do que acontece no sacramento do batismo infantil aumenta esta bênção. E hoje eu gostaria de aumentar nossa compreensão do batismo da aliança a partir do que nos é revelado na palavra de Deus, para que possamos entender melhor as bênçãos que Deus quer para nós. Em primeiro lugar, a perspectiva bíblica sobre o sacramento do batismo infantil. Então, em primeiro, a perspectiva bíblica sobre o sacramento do batismo infantil. A promessa de Deus para ser o salvador do seu povo é chamada um pacto. A aliança é definida como um compromisso de sangue administrado soberanamente. É o que diz O. Palmer Robertson. O que Robertson nos apresenta é essa definição muito própria. Um pacto, uma aliança, é um compromisso de sangue administrado soberanamente. As Escrituras sempre nos apontam esta realidade, começando lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Adão e Eva pecaram, e então sofreram a consequência do pecado, porque Deus tinha instituído uma lei: se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerão. Para que haja morte, é necessário que haja derramamento de sangue. Adão e Eva, depois de terem pecado, se encontraram em condenação, e envergonhados fugiram da presença de Deus e tentaram prover para si roupas feitas de folhas de figueira. Mas mesmo assim continuavam nus, continuavam expostos em sua vergonha a Deus. Então o Senhor Deus vem, se apresenta, os chama, os vocaciona, os encontra e
toma um animal, tira-lhe a pele, ele perece porque tem derramamento de sangue, veste Adão e Eva com roupas apropriadas, a sua vergonha, a sua nudez é coberta pela graça de Deus, e então agora eles estão de fato cobertos pelo sangue. E a partir daí então se institui os sacrifícios, porque era necessário que o inocente derramasse sangue pelos culpados. Por isso, um pacto, uma aliança, é um compromisso que é administrado pelo soberano Deus e que envolve derramamento de sangue, porque sem morte não há remissão de pecados. A perspectiva bíblica sobre o batismo do sacramento, sobre o sacramento do batismo infantil, encontra-se basicamente no texto do capítulo 17 de Gênesis. Essa é a essência do que Deus diz lá em Gênesis 17:7: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, a aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Nós encontramos aqui o princípio básico desse pacto sendo administrado pelo próprio Deus. Eu, Deus, estabelecerei com Abraão, com a descendência dele. É Deus que estabelece. Matthew Henry, o puritano, na sua Bíblia comentada, tratando acerca deste versículo, no capítulo 17, declara que o texto no hebraico, quando apresenta o termo estabelecer, é algo que não pode ser revogado, anulado, mas será cumprido, tanto físico quanto espiritualmente, sobre Abraão e seus descendentes, e sobre a sua descendência espiritual. Há pouco, na celebração deste sacramento aplicado a um dos filhos da aliança, ouvimos uma exortação que somos todos nós filhos de Abraão, que é o nosso pai na fé. Portanto, se cumpriu. O estabelecimento de Deus feito sobre Abraão continua se cumprindo sobre as descendências espirituais de todo o povo de Deus. Era comum nos tempos bíblicos, e ainda é hoje, para selar um pacto ou acordo ou promessa, se usava um sinal. Hoje nós usamos sinais variados. A aliança é um sinal de que estamos casados. Contratos reconhecidos em cartório com firma são um sinal. Há muitos sinais de pacto que são marcados e estabelecidos. No Antigo Testamento isso é feito pela circuncisão. Deus selou sua promessa de salvação a Abraão com o sinal da circuncisão. Olha o verso 11 do capítulo 17. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Veja, o texto está dizendo que é um sinal da aliança estabelecida por Deus entre ele e Abraão. É um sinal que Deus estabeleceu, que não pode ser revogado, não pode ser anulado, mas permanece e é cumprido. E mais, enquanto há apenas um pacto de salvação, e assim cremos, esse pacto e essa promessa é cumprido em duas administrações diferentes. Na antiga administração do pacto da graça, o que corresponde ao Antigo Testamento, a circuncisão era o sinal da aliança estabelecido por Deus. Agora esse mesmo pacto, na nova administração do pacto da graça, o que corresponde ao Novo Testamento, o batismo é o sinal da aliança. Assim, então, pode-se perguntar, desde que a aliança é a mesma, por que o sinal mudou? Deixe-me sugerir, então, algumas respostas. Primeiro, a circuncisão era um rito de sangue, um lembrete de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, Hebreus 9:22. O batismo, no entanto, é um rito sem derramamento de sangue. É um lembrete de que o sangue de Cristo foi derramado para a remissão dos pecados. Como a circuncisão era praticada na antiga dispensação, Cristo ainda não tinha morrido na cruz, no Calvário, o corte do prepúcio, o derramamento daquele sangue apontava a necessidade de derramamento de sangue para a purificação de pecados.
Tendo em vista que Cristo veio, morreu no Calvário, derramou o sangue por nós, já não há mais necessidade dessa sombra que apontava uma realidade. Ela se cumpriu. Então o batismo não tem mais um sinal que derrama sangue, mas é um sinal que aponta o derramamento de sangue. Por isso, a primeira proposta que eu tenho para responder é este fato, que de uma dispensação a outra, de um momento a outro, houve uma mudança, porque houve um cumprimento na pessoa e obra de Cristo. Em segundo lugar, o fato de que a circuncisão envolve dor e o batismo não. Isso indica a maneira graciosa em que o sinal é administrado na nova administração do pacto. Eu não sei se vocês já leram no Antigo Testamento a história de Diná, que foi possuída por um rei de homens ímpios. Então os irmãos intentam tomar vingança da sua irmã que tinha sido abusada. E eles então chegam lá e aqueles homens da cidade vêm e propõem um casamento. E eles então dizem assim, se vocês se circuncidarem, a gente aceita. Todos os homens da cidade. E eles então aceitam a proposta e vão se circuncidar. Diz as Escrituras então que ao terceiro dia, quando a dor era maior, quando já não podiam se mover, quando estava inflamado, aqueles homens tomaram a cidade e mataram todos aqueles homens ao fio da espada, um a um. Então a circuncisão era dor, era dolorido, machucava, e apontava essa necessidade de alguém que levasse sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, como diz o profeta Isaías no capítulo 53 do seu livro. Agora que Cristo já levou, que Cristo já morreu por nós, já padeceu pelas nossas dores, já sofreu por nós, não há mais a necessidade. Então esse sacramento não incorre mais em dor, ele é indolor, ele já não dói mais. Aqui então, nessa nova administração, a dor está em Cristo. Agora, todos os cristãos universalmente concordam que o sinal da promessa mudou da circuncisão para o batismo. Em uma perspectiva bíblica, nós percebemos que houve uma mudança, que agora aquilo que antes era circuncisão transformou-se no batismo. Por exemplo, o presbítero Elias comemorou há pouco tempo conosco aqui seus 25 anos de casado. Mandou fazer aliança nova, ficou aqui na frente tremendo, igual vara verde. A dona Thelma entrou, se arrumou toda, fizeram a cerimônia de casamento, renovaram os votos. Eu não acredito que haja entre nós quem acredite que ele está casado com outra mulher, nem que tenha se divorciado da anterior e contraiu um novo casamento. Nós acreditamos que é o mesmo casamento com renovação de votos. Ele trocou as alianças por um modelo novo. Algumas trazem representações, eu não sei se com 25 anos ou é com 50, coloca ouro branco, alguma coisa nessa direção. Então o que nós entendemos é que ele permanece casado com a mesma mulher, a mesma promessa que ele fez de casamento a ela anteriormente, o mesmo casamento, mas agora renovado. Então o que acontece é isso: anteriormente Deus estabeleceu um sinal, uma aliança, e nessa aliança havia um sinal, a circuncisão. Agora ele renova essa mesma aliança com um novo sinal, o batismo. É a mesma aliança, é o mesmo povo, é o mesmo Deus, mas os sinais são diferentes. Como é diferente a aliança que o Elias usa agora, para o mesmo casamento, a mesma esposa e o mesmo propósito de amá-la. É isso que aconteceu com o sacramento do batismo. João Calvino então diz assim: assim como os filhos dos judeus foram chamados linhagem santa, porque herdeiros deste pacto eram separados dos filhos dos ímpios, assim também os filhos dos cristãos são contados entre os santos, ainda que gerados por apenas um genitor fiel, e diferem da linhagem impura dos idólatras, segundo o testemunho de Paulo em 1 Coríntios 7,14. Assim, pois, convém considerar sempre diligentemente o que há em comum entre nós e os judeus e o que nos separa deles. O pacto é comum, e comum motivo para confirmá-lo. Somente o modo de confirmá-lo é diferente, porque eles tinham a circuncisão, no lugar da qual nós temos o batismo. João Calvino, instituição da religião cristã. O que Calvino fala então é: o pacto é o mesmo, o sinal, a administração dele é que mudou. Outrora era a circuncisão, agora é o batismo. Então
Então há uma continuidade na promessa. A promessa do pacto consta claramente na nova administração do pacto para as crianças da família da aliança. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, segundo nos escreveu São Lucas, capítulo 2, vamos ler o verso 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Lucas declara que a promessa, e ele registra isso aqui, que aquilo que estava acontecendo, que aquilo que estava sendo realizado pelo apóstolo Pedro na pregação, era para aqueles que estavam ali, para os filhos deles e para todos quantos o Senhor Deus chamar. Então, nós temos um registro no Novo Testamento de que aquilo que Deus fez em Abraão tem continuidade agora. É para nós e para a nossa descendência. Deus estabeleceu uma aliança entre ele, Abraão, e a descendência de Abraão. E Lucas agora está registrando que Deus estabeleceu uma aliança entre ele, a vós e a vossos filhos e a todos quanto o Evangelho chamar para si. O Novo Testamento registra da igreja, que no Novo Testamento contém vários relatos de batismos domésticos. Atos 16:15, 16:33 e 1 Coríntios 1:16. Nesses textos, há famílias inteiras que foram recebidas pelo Evangelho de Cristo e batizadas. Famílias se pressupõem pai, mãe e filhos. É claro que não é possível pressupor que em todas as famílias citadas aqui fossem elas estéreis. Pelo menos havia filhos em uma, duas ou talvez em todos os 3 casos citados aqui. Em segundo lugar, o envolvimento pessoal no sacramento do batismo infantil. Em segundo lugar, precisamos entender o envolvimento pessoal no sacramento do batismo infantil. Em segundo lugar, vamos observar o nosso envolvimento pessoal no sacramento do batismo infantil. Uma vez que o Senhor ordena aos pais cristãos para apresentar seus filhos para receber o sinal da aliança, devemos entender o que isso significa. E para a vossa instrução, o Manual Presbiteriano de Culto, exortando os presbiterianos, todos, e por isso os pastores, presbíteros e os membros da igreja precisam crer nisso. Diz assim: os pais não deverão protelar sem motivo justo o batismo de seus filhos. Avisarão ao ministro com antecedência o dia em que esperam trazê-los para receberem esta santa ordenança. Então o texto está declarando que os pais não podem protelar sem motivo justo, mas devem avisar ao ministro o dia que trarão seus filhos para receber este sacramento. Então, na ocasião própria, o ministro dará conhecimento à congregação de que passa a batizar uma criança e convidará os pais desta a apresentá-la. Por isso, meus irmãos, uma vez que Deus ordena aos pais cristãos para apresentar seus filhos para receber o sinal da aliança, devemos entender o que isso significa. Em primeiro lugar, há uma grande bênção para o pai, para a criança e para a congregação. Examinemos cada uma por sua vez. Primeiro, a bênção para os pais. Primeiro, observe a bênção para os pais. Primeiro, o sacramento do batismo infantil é para os pais, um ato de louvor e ações de graças. Este sacramento oferece a oportunidade de fazer exatamente isso. Como pais apresentam seus filhos, quando os pais apresentam seus filhos, eles estão dizendo em público: Senhor, obrigado por esta vida que você criou e que nos foi confiado. Obrigado por permitir-nos o privilégio de servir como pais após o seu próprio exemplo divino. Senhor, obrigado por ser o Deus da vida, toda a vida e, sobretudo, uma nova vida humana, uma vida nova em Cristo. Os pais, quando trazem os seus filhos, estão olhando para Deus e dizendo obrigado, porque o Senhor
gerou nova vida. Obrigado porque o Senhor preserva a nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos confia esta vida. Obrigado porque esta vida está sendo gerada em Cristo. É sim grande motivo de agradecimento. Não é um ato esvaziado de trazer bebê à frente e apresentá-lo. Não há na Escritura em nenhum lugar uma possibilidade de apresentar crianças na igreja. Deus ordenou que você deve aplicar sobre eles um sinal. Não desobedeça a Deus. Não seja negligente com o que Deus está ordenando. E mesmo que você saia dessa denominação, continuará em desobediência à ordem de Deus, e continuará sendo negligente com a vida que Ele lhe conservou, será negligente com a ordenança dEle. Então, a gratidão é sinal de reconhecimento e obediência. Em segundo lugar, o sacramento do batismo infantil é para os pais um ato de confissão. Enquanto os pais verdadeiramente agradecem ao Senhor por dar-lhes um novo bebê para criar, eles admitem que eles são indignos e desqualificados para serem pais. Eles estão chegando aqui dizendo: Senhor, eu não sei como fazê-lo, mas eu o consagro a Ti e confio plenamente que Tu has de me dirigir, de me dar sabedoria, entendimento para criá-lo na disciplina e admoestação do Senhor. Não são técnicas ensinadas por qualquer babá de televisão. Não são técnicas adquiridas em livros de psicologia humana. É a confiança da fé em um Deus todo-poderoso, soberano, que administra um pacto dele para conosco por meio de sangue. O batismo infantil é poderoso para a confissão daqueles que creem em Cristo Jesus. Quando não se crê, então se toma as rédeas, então se nega esta graça aos filhos. Quando não se crê, se acha que pode fazê-lo sozinho, se acha que é capaz. Mas quando há fé, ele se apresenta indigno e submisso a um Senhor todo-poderoso, soberano e criador do universo, que dá a Abraão filhos tão numerosos quanto as estrelas dos céus e tão numerosos quanto as areias do mar, porque ele era ainda de idade avançada e a esposa era estéril. Nós somos, como Abraão, incapazes por causa da nossa condição pecaminosa. Como geraremos nós filhos santos, se não no Senhor? Você pode ter quantos filhos você quiser, mas filhos santos você só pode ter no Senhor. Só nele. Não há outra maneira de fazer. A criança não é apenas um produto de um processo biológico. A Confissão de Fé de Westminster fala acerca do matrimônio, e ela diz: o matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima, e da igreja por uma semente santa, para impedir a impureza. Veja que a Confissão de Fé declara que é uma semente santa que está sendo gerada. Quando nós temos filhos, nós não temos simplesmente o resultado de uma ação biológica. É um processo espiritual. Nós geramos filhos que são do Senhor. Nós cremos nisso. É por isso que nós conduzimos os nossos filhos na presença de Deus, e não em um berçário do inferno. Nós não ficamos aguardando que nossos filhos alcancem os 18 anos, para então procurarmos a igreja e dizermos assim: eles estão nas drogas, na prostituição, perdidos, e agora nós desejamos que eles entrem na igreja. Eles não ficam no berçário de Satanás, sendo educados conforme o mundo, conforme os princípios deste tempo, soltos, como se algum dia pudessem decidir algo. Mas nós negamos isso e os criamos na presença do Deus Santo, no meio do povo do Senhor, em aliança com Deus, como que desde a infância consagrados no ventre materno para Deus, a fim de que sejam instruídos neste caminho e não se desviem dele mesmo na velhice. Não é só citar o provérbio, é preciso praticá-lo. Não é só ler a história de Moisés na criança quando infante, é preciso que ela viva a presença do Deus de Moisés. A criança
é um dom da graça. E toda a graça, qualquer que seja a forma, não é merecida. Os filhos são herança do Senhor. É graça. E como graça não é merecida. Então nossos filhos não foram merecimento nosso. Não são fruto do que nós somos, do que nós fazemos. São graça da parte de Deus para nós. Assim os pais vêm confessando a sua necessidade de ajuda divina para que possam ser pais piedosos. Quando eles vêm aqui e apresentam seus filhos e os selam, eles estão dizendo que precisam da ajuda de Deus para piedosamente criar os seus filhos na presença do Senhor. Porque sem a ajuda de Deus não o conseguirão. Como pais apresentam seus filhos e eles estão então dizendo: ó Deus, somos tão indefesos como esse bebezinho. Concedei-nos todo o amor, a sabedoria, a força e toda a paciência necessária para ser pais piedosos. Eles estão declarando isso, dependência, necessidade de que Deus os auxilie, que Deus os dirija. Próximo domingo nós vamos meditar no capítulo 2 de Atos, o verso 39. Porque novamente teremos a administração deste sacramento. E eu vou expandindo, porque nós ainda teremos 3 ou 4 administrações deste mesmo sacramento nesse mês. E cada vez eu quero ir expandindo mais a compreensão do que seja esse sacramento na vida da igreja, para que possamos de fato ser abençoados neste momento. Por isso, em terceiro lugar, o sacramento do batismo infantil é para os pais um ato de compromisso. De forma visível e física, os pais concretizam o que está ocorrendo em seus corações e mentes. O sacramento do batismo infantil é um símbolo externo de uma atitude interna. Então, publicamente, aquilo que internamente foi decidido está sendo sacramentado. A palavra sacramento no latim indica a ideia de um sinal aplicado, concedido. Então, publicamente, aquilo que internamente é decidido está sendo demonstrado à igreja, a todos nós. A atitude dos pais é o mesmo de Ana, 1 Samuel 1, 27 a 28. Abra sua Bíblia lá. 1 Samuel, capítulo 1, versos 27 a 28. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. O que Ana fez? Pediu um filho, Deus concedeu, então ela diz: agora eu trago como que devolvido ao Senhor. E todos os anos da sua vida, ele pertencerá a Deus. Por isso, quando nós estamos falando de uma atitude interna que se realiza num ato exterior, nós estamos consagrando, entregando, trazendo os nossos filhos à igreja, fazendo eles parte da igreja. Agora eles pertencem ao povo de Deus, eles são parte da igreja. A partir de hoje, o Agel Júnior é um membro não comungante, ele é membro do corpo de Cristo visível neste lugar. Ele está devolvido a Deus. Agora os pais chegaram e disseram: como o Senhor nos deu, agora nós o devolvemos. Ele é membro deste corpo, ele pertence a esta igreja. Ele não é nosso, ele é do Senhor. Não só os pais prometem seus filhos ao Senhor, mas também comprometem-se por o criar diante do Senhor. Eles fazem votos em que se comprometem diante de Deus e da congregação para criar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, o verso 4. Em quarto lugar, o sacramento do batismo infantil é para os pais um ato de obediência. Os pais do Antigo Testamento não faziam a pergunta: será que devemos ter os nossos filhos circuncidados ou não? Eles reconheceram o seu dever com base nos textos lá de Gênesis 17, 12 e 13. Acompanhe comigo, volte lá a Gênesis 17, versos 12 e 13. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho das vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua.
nossos irmãos israelitas não ficavam se perguntando se deveriam ou não. Eles simplesmente cumpriam aquilo que Deus tinha ordenado e apresentavam seus filhos ao Senhor e aplicavam sobre eles o sinal da aliança como Deus tinha ordenado. Em obediência a Deus, cumpriam a promessa que tinha sido dada a eles de fazer os seus filhos parte do povo de Deus. Também o envolvimento pessoal no batismo infantil envolve uma bênção para a própria criança. Em segundo lugar, há a bênção para a criança. Às vezes o argumento é avançado de que a criança é muito jovem para entender o que está ocorrendo e assim não receber a bênção. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: eu não consigo entender porque se coloca música para bebês infantes, usa-se instrumentos didáticos para ensiná-los, ensina-se aritmética, quando é bem pequenininho fica contando 1, 2 e 3, fica se rindo porque crianças de 2 anos estão dizendo 1, 2, 3, ensina-se a elas outras línguas. E em Taguatinga já há escolas bilíngues. No plano piloto há escolas bilíngues. E eles começam desde o jardim de infância a serem educados em 2, 3, 4 línguas. Por que nós ensinamos aritmética, línguas, português, gramática aos nossos filhos, mas não entendemos que eles possam entender aquilo que é espiritual? Se a compreensão de línguas, gramática, língua portuguesa, língua estrangeira, matemática e qualquer outra ciência depende da intelectualidade, da capacidade cognitiva, mas o que diz respeito ao Espírito depende da ação do Espírito Santo na vida dele e independe da compreensão dele ou não. Por isso, Jeremias, antes de ter sido formado no ventre, foi chamado pelo Senhor. Por isso, João Batista, quando estava no ventre de Isabel, quando se aproximou de Maria, que estava grávida de Jesus, estremeceu e reconheceu ser ele o Senhor. Como uma criança no ventre da mãe reconheceu o outro no ventre de outra mãe ser ela o Salvador, senão pela ação do Espírito Santo. Então nossos filhos são convertidos pela ação do Espírito Santo, não pela intelectualidade, não pelo uso de métodos modernos de evangelização, não pela insistência de quem quer que seja para que ele creia, mas porque o Espírito o vocaciona e o faz filho de Deus quando quer, onde quer, como lhe apraz, porque ele é como o vento que sopra onde quer. Então não venha me dizer que ele não pode crer, que ele não pode entender. Ele entende porque Deus lhe dá a compreensão. Então ele fez dos sábios deste tempo e dos inteligentes burros e estúpidos pela sua palavra. Não venha com argumentos humanos, porque Deus é poderoso para fazer aquilo que não esperamos. Nossos filhos podem crer pela fé quando Deus o desejar. Vamos então agradecer a Deus que a compreensão nem sempre é um pré-requisito para a bênção. Você não compreendia tudo sobre a vida cristã quando creu, mas creu, porque Ele o chamou, e no seu coração instilou a graça. Porque se Ele fosse esperar uma compreensão da nossa parte das verdades espirituais, nunca creríamos, porque vivemos sediados de dúvidas em nosso coração. Quando diz respeito ao espiritual, como há dúvidas em nosso coração. No intelecto, nem cogito, porque nós não compreendemos as coisas de Deus. Ele é demais para nós. Quem pode sondar os arcanos do Senhor, ou os seus pensamentos, ou lhe perguntar por que fizeste assim? Quem és tu, ó homem, para inquirires a Deus? Então, devemos agradecer que a compreensão nem sempre é um pré-requisito para a bênção. Deus nos abençoa não porque nós entendemos, mas porque Ele é misericordioso. Contudo, não é uma bênção para a criança, mesmo que a criança, muito jovem, seja para entender o que está ocorrendo. É grande bênção saber que quando ele não entendia nada, Deus o chama, aplica um sinal, faz dele parte do povo, chama os pais para educá-lo, e daqui a pouco nós vamos ver, chama a igreja, e então ele é cercado pela graça, por todos os lados, e é mergulhado nela, para que creia. É grande bênção saber isso. Então, o sacramento do batismo infantil é para a criança um sinal de necessidade de salvação. Em primeiro lugar, a bênção para ela reside nisso.
O Júnior sabe que ele foi marcado porque ele precisa de Cristo. Ele sabe que o sinal da aliança aplicada sobre ele é porque ele desobedece papai e mamãe, é porque ele faz coisas erradas, é porque ele se indispõe com a irmã, é porque às vezes ele é mal educado com alguém na igreja, é porque às vezes ele faz o que ele não devia fazer aqui, e tudo isso é consequência do fato de que ele é pecador e carece da glória de Deus. Então nós não cremos, como alguns, que o batismo salva. Nós cremos que o batismo o separa a fim de que ele possa viver na presença de Deus, reconhecendo que ele necessita de salvação. Desde que o batismo é um sinal de purificação e que é aplicado para o bebê a fim de indicar essa necessidade. A necessidade deve então ser reconhecida. A bênção é que para o bebê cujos pais admitem cedo que seu filho não precisa de sangue purificador de Cristo, então vão treiná-lo adequadamente para que ele busque isso. E não para que ele fuja disso. Então há uma grande bênção para os pais quando reconhecem que o filho dele precisa do sangue de Cristo, o trazem, administram sobre esse sinal, sobre ele, para que ele saiba que desde pequenininho eles estão dizendo: meu filho, você precisa do Senhor. Bebezinhos bonitos, bochechudos e rosados, são pecadores, porque são descendentes de Adão e Eva e estão sob o domínio do pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Desde os bebezinhos até os mais idosos precisam de salvação. O segundo, a bênção para a criança está no fato de que o sacramento do batismo infantil é para ela um sinal da promessa. Nós vimos isso lá em Atos 2:39. Lá nós vamos ver no próximo domingo, a palavra promessa é singular, é uma promessa, não são promessas. É a promessa de Cristo. Então, quando elas recebem esse sinal, recebem sinal dessa promessa. Cristo está sendo oferecido a elas. Cristo está sendo dado. Sabe uma coisa que o Júnior nunca vai poder fazer? E eu espero encontrar ele com 30, 40 anos, porque eu ainda estou com 20, então eu vou chegar lá. Aí encontrar com ele adulto, assim, andando, um rapagão, maior que o Agel, forte, andando por aí. E ele nunca vai poder dizer assim: pastor, meus pais nunca me falaram que eu precisei de Cristo. Sabe por quê? Porque ainda enquanto ele é pequenino, enquanto ainda ele é recebido no colo, ele ganha colo de vez em quando, não ganha ainda? Olha lá, a mãe fez assim, ele fez assim, ó, será? Ele ainda é pequeno, ele é o caçula da família, ele ainda ganha colo, ainda ganha chamego, o Isaac ganha. E uma coisa eles não vão poder dizer, que mesmo quando ainda eram caçulas, mesmo quando ainda eram pegos no colo, mesmo quando ainda dependiam em tudo dos pais, eles estão dizendo hoje para ele: meu filho, você precisa de Cristo, e Cristo tem uma promessa para você, de que Ele quer ser seu Salvador. Nós a estamos oferecendo a você. Você não vai dar uma Ferrari para ele, vai, Agel? Você não tem condição para isso, né? Eu não sei se você vai conseguir dar um apartamento para ele lá no Sudoeste. Eu não sei se você vai dar uma universidade das melhores que existem para ele. Tudo isso depende de muita coisa. Mas uma coisa o presbítero Agel e a irmã Kelly estão dando a ele: a promessa. Estão dizendo: está aqui, ó filho. A promessa está oferecida porque ela nos foi dada e aos nossos filhos. Está aqui. E ele pode tomar para si, desde a mais tenra idade, e crescer nesta promessa, confiando em Cristo como seu Salvador. O proveito, diz Calvino, que as crianças, por sua vez, extraem de seu batismo, é que estão sendo inseridos no corpo da igreja, sendo mais estimados pelos outros membros, e depois, quando crescerem, serão seriamente estimuladas ao amor do culto de Deus, porque foram recebidos como filhos num símbolo solene da adoção, antes que elas, por causa de sua tenra idade, pudessem reconhecê-lo como pai. A bênção é essa, que antes que pudessem qualquer coisa, já estavam sendo atraídos. Antes que pudessem qualquer ação, já estavam sendo recebidos. Grande bênção é esta. Você já pensou? Se você tivesse começado antes na vida cristã, se você tivesse crido antes, se você tivesse ouvido antes, se você tivesse recebido instrução bíblica antes, se você tivesse sido recebido na igreja antes, não teria sido uma grande bênção? E você que o foi, não é grande bênção?
É isso que nossos filhos estão recebendo. A Escritura diz claramente que a fé é sempre a condição para receber a salvação. Mas o batismo é um sinal de direito, de reivindicação à promessa de salvação. Então, com o tempo, o pai incentiva a criança a fazer exatamente isso. O que nós estamos fazendo é dizendo: meu filho, você já recebeu o sinal. O que precisa agora é que você o confirme. Então você o incentiva. É como criança que antes de começar as aulas você compra o uniforme, mochila e veste. Ele fica empolgado. Quando chega o dia ele sai disparado. É como criança que você vai antecipando e dizendo: os presentes estão embaixo da árvore, mas no dia 25 abre. Quando chega o dia ele já sabe o caminho certeiro, não tropeça, vai galopando a longos passos. Então quando um pai inicia, incentiva e marca, quando chega a hora ele diz assim: eu já fui iniciado, eu já fui começado, eu já sei o caminho. E ele então parte como uma flecha em direção ao alvo. O pai vai dizer para a criança: antes de você ser velho o suficiente para conhecer a Deus, Deus te conhecia. Antes tinha idade suficiente de ter idade suficiente para amar a Deus, Deus te amava. Antes que você tivesse a idade suficiente para responder a Deus, Deus fez uma promessa para você. E a promessa é apenas essa: se você receber Jesus Cristo pela fé, Ele vai limpar você de seu pecado. Ele não vai só fazer essa promessa a você, mas a selou como um sinal do seu batismo. Assim como a água limpa o corpo, assim Deus irá limpar o seu coração do pecado quando você confiar em Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos, que nós não praticamos algo esdrúxulo que veio e entrou no meio reformado, que é o tal do cultinho infantil. Tira as crianças daqui para não ouvir sermão, como se fosse maligno, como se não fossem compreender. O entendimento do sermão não depende da intelectualidade. Há entre nós quem não tenha terminado o primário e quem tenha doutorado. A compreensão das verdades espirituais depende da ação do Espírito Santo. Então nossos filhos estão no culto, porque o culto lhes pertence. São filhos da aliança. Eles não estão separados do povo de Deus. Nós não os enviaremos a uma salinha para ouvirem histórias de moral. Eles ouvirão o sermão. A partir do mês de maio, eles vão interagir com o sermão. Papais, se antecipem. Comprem cadernos, caneta e lápis colorido para que seus filhos tragam o culto. Cada sermão o pastor vai falar às crianças e instruí-las a participar do sermão, escrevendo e pintando o sermão, para que no momento apropriado participem com a igreja, nos mostrando o que Deus tem lhes falado. Nós cremos que Deus fala aos nossos filhos no culto. É por isso que eles estão no culto. Cabe ao pai educá-los, cabe ao pai trazê-los, cabe ao pai instruí-los no culto. Nós não vamos transferir isso a outros, nós não vamos passar para outro. Nós seremos responsáveis por nossos filhos. É por isso que estão no culto conosco. É por isso que assistem, participam e se envolvem no culto. E a última é a bênção para a congregação. Em terceiro lugar, também é bênção para a congregação. A congregação é abençoada, pois cumpre o seu dever de fiscalização. O batismo toca a vida da igreja local em basicamente 2 pontos. Primeiro, no ponto de responsabilidade. A prática de nomear padrinhos para uma criança é rejeitada na tradição presbiteriana. A razão é porque todos os membros da igreja devem agir como padrinhos para a criança da comunidade da aliança. Sabe quem é padrinho do Júnior? Sabe? Todos nós. Todos nós. Toda a igreja. Todo o povo de Deus. Todos nós estamos envolvidos com ele. Todos nós temos responsabilidade com ele. Com o ensino, pela oração, pela condução, por amá-lo na igreja, por fazê-lo sentir-se bem entre nós. Ele faz parte da igreja. Eu estava lendo a ata de organização da igreja e lá consta o nome de todos os membros. Aí vem lá assim, constando o nome da família Dona Erundina, e aparece lá o do Tiago. Aí eu falei, ele era bem pequenininho assim, correndo no meio da gente. A gente via aquele galeguinho assim do olho azul correndo.
Aí ele está ali sorrindo ali, ó. Para quem não sabe, é esse rapagão que estava tocando teclado aqui, ó, que vai casar no final do ano. Aí quando você cita que ele estava lá na ata de fundação, 1996, eu lembro dele, pastor no culto, correndo assim, dava um trabalho, subia no púlpito, trabalhava o pastor. A dona Erundina ali falando, não era fácil. Mas ele estava inserido, ele estava participando, envolvido. Ele era parte da igreja. A igreja amava o Tiago desde aquela mais tenra idade. E hoje ama o Tiago, não ama o Tiago? Sim, o Tiago é parte da igreja. O Tiago é irmão nosso em Cristo. Então veja que grande bênção é termos entre nós esta prática. Todos os adultos são como guardiões espirituais de todas as crianças. É por isso que todos os membros comungantes fazem um voto para ajudar os pais na educação cristã dos seus filhos. E com essa responsabilidade, então, é realizada finalmente uma bênção para nós. Nossos filhos são amados, nossos filhos são educados no Senhor por toda a igreja. Já não é uma caminhada solitária, é uma caminhada que envolve muitas pessoas. Em segundo lugar, no ponto da recordação. Quando nós pensamos no Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 167 diz assim: como devemos tirar proveito do nosso batismo? Resposta: o dever necessário, mas muito negligenciado, de tirar proveito do nosso batismo deve ser cumprido por todos nós durante toda a nossa vida, especialmente no tempo da tentação e quando assistimos à administração desse sacramento a outros, por meio de séria e grata consideração da sua natureza e dos fins para os quais Cristo o instituiu, dos privilégios e benefícios conferidos e selados por Ele e do voto solene que nele fizemos. Por meio de humilhação devida à nossa corrupção pecaminosa, às nossas faltas, ao andarmos contrário à graça do batismo, aos nossos votos, por crescermos até a certeza do perdão de pecados e de todas as demais bênçãos a nós seladas por este sacramento. Portanto, fortalecer-nos pela morte e ressurreição de Cristo, em cujo nome fomos batizados para mortificação do pecado e vivificação na graça, e nos esforçar-nos para viver pela fé, ter nossa conversação em santidade e retidão, como convém àqueles que deram seus nomes a Cristo, e a andar no amor fraternal, como batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo. Então, como é que a gente tira proveito? É o fato de que quando alguém recebe, nós também somos agraciados e nos lembramos dos nossos votos, do nosso envolvimento, do nosso dever e de como fomos abençoados por nosso batismo e por esse que está acontecendo. À medida que testemunham com a congregação o batismo da criança, eles são lembrados dos votos que fizeram anteriormente. Os membros da igreja precisam se perguntar: eu fui fiel como mordomo para o dom da vida que Deus me confiou? Já cumpri meus deveres e obrigações como pai e como um guardião espiritual? Se a resposta for não, a confissão do pecado e da oração por graça para melhorar no cumprimento dessa ordem é necessário e exigido. Mas se a resposta for sim, a gratidão pela graça de Deus é apropriada. Nesse sentido, é uma bênção para ser lembrado novamente de nosso dever como pais cristãos.